Fala galera, tranquilos, beleza? Numa boa? Estamos de volta, professor Wagner Souza. No nosso último episódio, ou no episódio anterior de mini curso de gramática. Bom, no nosso episódio anterior aqui do nosso mini curso de análise sintática, nós falamos sobre a classificação do sujeito, falamos sobre a sintaxe básica da frase, sujeito, verbo, complemento e focamos a questão da classificação do sujeito. Nesta aulinha, neste vídeo, vamos falar sobre a parte de predicação verbal. Que é isso, minha mãe? A predicação verbal nada mais é do que o comportamento do verbo no predicado. Como o verbo sempre fica no predicado, o estudo associado ao comportamento do verbo no predicado é chamado predicação verbal. Mas há autores que preferem chamar transitividade verbal e há também quem chame regência. Aliás, tecnicamente falando, teria regência mesmo, né? Regência verbal. É a relação entre o verbo e o seu complemento. É justamente isso que a gente vê neste vídeo. Então, vamos lá. Bem, já que a gente precisa aqui relembrar qual é o comportamento do verbo, primeira coisa, então, é trazer aqui algumas frases. A ideia neste momento não é complicar e sim recordar o comportamento dos verbos no predicado. Então, primeira coisa a se fazer é identificar os verbos. Então, vamos lá. Na primeira frase, o chefe está chateado. Qual é o verbo? Isso, está. Lembre-se de que o verbo é a única palavra que aceita conjugação. É assim que você identifica um verbo. Olhei para a palavra, estou na dúvida se é verbo ou não, tenta conjugar. Se você conseguir conjugar mantendo o mínimo de coerência da frase, de fato é verbo. Agora, se a palavra não aceitar conjugação, então ela não é um verbo. Veja que no contexto eu posso dizer o chefe está chateado, ou o chefe estava chateado, o chefe estaria chateado. Eu consigo conjugar em tempo e também consigo conjugar em pessoa. Eu estou, tu estás, ele está. Ou seja, o fato de eu conseguir conjugar prova que essa palavra efetivamente é um verbo. Muito bem. Continuando então, o plano prevê a construção de pontes. Qual é o verbo aí? Prever. O plano previa a construção de pontes. Ou ainda, eu prevejo, tu prevês, ele prevê, consigo conjugar, tá aí o verbo. Na sequência, aspiramos aos melhores cargos. Qual é o verbo? Aspiramos, eu aspiro, tu aspiras, ele aspira, nós aspiramos. O verbo, inclusive, já está conjugado aí para a pessoa nós. Ele meio que dá na cara que você tem efetivamente aí a estrutura como verbo. Mas, enfim, na próxima, o GDF apresentou um novo plano salarial aos professores. Qual é o verbo? Apresentou. E, finalmente, o cachorro marrel. Qual é o verbo? Marrel. Muito bem. Para sistematizar a estudo do comportamento do verbo no predicado, o que você deve observar é que, em termos de comportamento estrutural, entre essas frases, há verbo que expresse ação, mas também há verbo que expresse estado. O que nós temos nesses exemplos? O que nós temos aí como indicação de estado? Que verbo ou que verbos apresentam indicação de estado? O que você me diz? Dê uma olhadinha, dê pausa se você quiser. E aí, verificou quem é verbo de estado? Naturalmente, o sugestivo verbo está. Mas algumas pessoas, vira e mexe, dizem, professor, morreu. Morreu em que estado? Por quê? Uai, porque se o cachorro morreu, o cachorro está morto. Tá vendo que existe uma lógica nesse raciocínio de você achar que morreu é um verbo de estado porque o cachorro está morto? Há uma lógica nesse raciocínio, porém a gramática é estrutural. Você, na hora da análise, pode desenvolver o raciocínio que você achar mais adequado para o contexto, mas quem vai dizer para você se o seu raciocínio está adequado ou não é a própria estrutura da frase. Então, pergunta você, se você acha que morreu é um verbo de estado, me diga então, na estrutura dessa frase cujo verbo é morreu, na estrutura dessa frase, qual é a palavra escrita na frase que me dá essa noção do estado? Tá vendo que não há essa palavra? Agora, veja como é diferente. No caso de o chefe estar chateado, qual é a palavra que está escrita na frase que traduz o estado?
Exatamente. Veja que ela aparece escrita chateado. Percebeu então como é que tem que ser o raciocínio? Por mais que, olha, eu acho que o verbo aqui é tal coisa. Tudo bem, você pode achar o que você quiser, mas quem é que vai dizer se o seu raciocínio está certo ou não? A frase. Por isso você sempre tem que confirmar na estrutura da frase se aquele seu raciocínio é correto ou não. Isso quer dizer que, efetivamente, entre esses verbos que apareceram aí, de estado mesmo, só o verbo estar. Que, aliás, é bem sugestivo, né? Verbo de estado, verbo estar, tudo a ver. Mas, enfim. Mas, para além disso, eu percebo que ele é verbo de estado por conta da presença da palavra que indica na estrutura esse estado, chateado. Os outros verbos, portanto, são verbos de ação. A ação prever, a ação aspirar, a ação apresentar e a ação morrer. Tudo bem que morrer não é uma ação que normalmente a gente pratique querendo, mas, gramaticalmente falando, é uma ação. Verbo de estado, efetivamente, é somente o verbo estar. Algo interessante que você deve saber acerca dos verbos de estado é que eles não são muito representativos para a construção do predicado. Veja que eu posso dizer o chefe está chateado, mas se eu quiser, eu posso mudar esse verbo para outros verbos de estado, eu posso trocar esse verbo por outros verbos de estado, que basicamente a informação vai ficar na mesma. Quando você fala, o chefe está chateado, você vai imaginar o quê? O chefe lá. Agora, troca o verbo. Escreva no contexto algo do tipo, o chefe, vamos mudar aqui, o chefe anda chateado. E você vai imaginar o quê? Troque novamente. Diga, o chefe parece chateado. O que você vai imaginar? Troque de novo. Coloque lá no contexto, o chefe permanece chateado. O que você vai imaginar? Professor, nem precisa aparecer, eu já sei. Isso, exatamente. Mas o que eu quero que você entenda é que por mais que eu troque o verbo, a informação vai ficar basicamente a mesma. O chefe está chateado, o chefe anda chateado, o chefe parece chateado, o chefe permanece chateado, o chefe continua chateado, o chefe vive chateado. Dependendo do contexto, você nem precisa do verbo. O chefe, chateado. Ou seja, a informação mais importante no predicado não é o verbo, e sim essa palavra chateado que aparece aí para apresentar esse estado, essa indicação de qualificação que você tem para o seu sujeito. Ou seja, a parte mais importante desse predicado é o termo chateado. O verbo serve basicamente para conectar o sujeito a essa caracterização do sujeito, chateado. É por isso que esses verbos que aparecem aí são chamados verbos de ligação. Os verbos de ligação, portanto, são verbos de estado que servem basicamente para ligar estruturalmente o sujeito a essa característica do sujeito. Como essa característica do sujeito aparece no predicado, ela é chamada predicativo do sujeito, o que é bastante lógico. É uma referência, uma atribuição de característica do sujeito, só que não pertence à estrutura do sujeito, está no predicado. Então, vou chamar de predicativo do sujeito. Literalmente, predicativo significa predicado pequeno ou parte, fragmento, porção, fração do predicado. Então, essa porção do predicado que eu utilizo para atribuir a característica ao sujeito, chamo predicativo do sujeito. Muito bem, isso quer dizer então que os verbos que estão são verbos de ligação porque ligam o sujeito à característica do sujeito lá do predicado. E então chamaremos de predicativo do sujeito. E veja que aqui a gente começa a formar os nossos parezinhos, os nossos casaizinhos. O verbo de ligação, em regra, vai vir acompanhado de um predicativo do sujeito. E normalmente quando a gente fala verbo de ligação, a gente lembra daquela listagenzinha que a nossa saudosa tia Maricota fez a gente decorar, né? Como, por exemplo, aparece aí o verbo ser, ele será médico. Ou ainda o verbo estar, o animal estava, que era ser, estar, permanecer, ficar. Lembra a listinha? Pois é, olha aí, ó. Durante a conversa ele ficou apático ou permaneceu apático. O álcool parecia água. Em todas essas frases, os verbos que aparecem são verbos de ligação. Eles servem basicamente para ligar o sujeito ao
predicativo do sujeito, a característica do sujeito que aparece lá no predicado, tá vendo? Médico é a característica que eu estou atribuindo aqui ao sujeito ele, é o predicativo do sujeito, o que comprova a natureza de verbo de ligação do verbo ser. Da mesma forma, quieto é a característica que eu estou atribuindo ao animal, como quieto está no predicado, é o predicativo do sujeito, e o estava é verbo de ligação. Da mesma forma, apático é a característica que eu estou atribuindo ao sujeito ele, é o predicativo do sujeito, o que confirma a natureza de verbo de ligação do verbo ficou. Da mesma forma, água é a característica que eu estou atribuindo ao álcool, é o predicativo do sujeito, e o parecia é verbo de ligação. E aqui eu aproveito para chamar a sua atenção para uma coisinha. Tome muito cuidado, porque muita gente acha que o predicativo do sujeito é uma qualidade do sujeito e, consequentemente, o predicativo do sujeito é um adjetivo. Cuidado! O predicativo do sujeito, de fato, é uma característica do sujeito. O predicativo do sujeito, frequentemente, é um adjetivo. Mas procure lembrar que nem sempre o predicativo do sujeito será um adjetivo. Eu posso dizer de fato, ele é baiano. Baiano é a característica do sujeito, portanto, predicativo do sujeito. Beleza. E baiano é um adjetivo. Tranquilo. Mas eu também poderia dizer, ele é da Bahia. Da Bahia é uma expressão preposicionada, começa com a preposição de, vem em seguida o artigo a e o substantivo Bahia. É um grupo de palavras, é uma locução adjetiva, cujo núcleo é o substantivo Bahia. Mas eu não estou usando da Bahia também para atribuir característica ao sujeito ele? Então é predicativo do sujeito da mesma forma. Semelhantemente, quando eu digo ele é médico, como acontece nesse primeiro exemplo, ele é médico. A palavra médico não atribui característica ao sujeito ele? Então, se está atribuindo característica, é um predicativo do sujeito. Ou seja, nem sempre o predicativo do sujeito é efetivamente um adjetivo, não. Ele pode ser um substantivo. Acontece algo parecido lá na última frase, né? O álcool parecia água. Veja que no contexto aí, esse água é um substantivo que funciona como predicativo do sujeito álcool. Dependendo de quem seja o consumidor, às vezes parece, não, esse álcool parece água para ele. Ele toma todas, né? Fígado total flex, né? Mas enfim. Mas veja, inclusive, uma outra forma de você confirmar a natureza da natureza do verbo de ligação é trocar por outros verbos de ligação. Poderia dizer, o álcool parecia água, então o álcool era água para ele. O álcool virou água para ele. Veja que eu posso trocar por outros verbos de ligação. O verbo tornou-se água para ele, ele bebia sempre que tinha sede. Né? Ou seja, isso aí está perdido já, né? Tem que procurar o A então. Mas enfim, o fato é que nem sempre o predicativo sujeito é um substantivo. Beleza? Então, tome cuidado com esse detalhe aí. E aí, conforme disse, né, quando fala em verbo de ligação, a gente já lembra aquela listagem da nossa saudosa tia Maricota. E aqui eu trago essa listagem para você também. Vale a pena memorizar esses verbinhos? Vale, mas eu devo dizer, esses verbos devem ser memorizados como um parâmetro inicial para o seu raciocínio, tá? Sempre quem é que vai te dar a palavra final para dizer se o raciocínio está adequado ou não? A frase. A frase é que dirá para você se efetivamente aquele verbo que você viu lá é um verbo de ligação. Mas eu confesso, guardar a listagem é útil como um parâmetro inicial para o seu raciocínio. Por isso, segura aí, eis os principais verbos que costumam funcionar como verbos de ligação na língua portuguesa. PV, café, SPP. É um acróstico para ficar mais fácil de você lembrar. TV é para tornar-se viver. Já café é para continuar, andar, ficar, estar. Continuar, andar, ficar, estar. SPP, ser, parecer, permanecer. Ser, parecer, permanecer. Esses são os principais verbos de ligação. Os principais verbos que costumam ser verbos de ligação na língua portuguesa. E olha o que eu estou dizendo. Esses verbos costumam ser verbos de ligação. Eu digo costumam porque, se porventura o verbo está lá na frase, aparecendo na sua frase um verbo dessa listagem, muito provavelmente que você tem, é um verbo de ligação. Porém, você precisa testar na frase. Está lá dizendo,
O ex-governador, aliás, o chefe anda chateado. O chefe anda chateado. Esse andar aí é verbo de ligação? Sim, tanto é que eu até troco por outros verbos de ligação. O chefe anda chateado, o chefe continua chateado, o chefe parece chateado, o chefe está chateado. Tá vendo que eu troco por outros verbos de ligação, mantendo a coerência da informação? Isso prova que, de fato, é um verbo de ligação mesmo. Mas em outra frase, se eu disser, o chefe anda no parque da cidade todos os domingos. O chefe anda no parque da cidade todos os domingos. De novo o verbo andar apareceu. De novo ele é verbo de ligação? É diz-me com quem andas, te direi quem és. O verbo de ligação é assim chamado porque estruturalmente liga é um verbo de estado que liga o sujeito a um predicativo de sujeito, uma característica atribuída ao sujeito. Quando eu digo o chefe anda no parque da cidade, no parque da cidade, é característica, é predicativo do sujeito chefe? Não. E mais à frente, quando eu digo ele anda no parque da cidade aos domingos. Aos domingos, é predicativo do sujeito, é característica atribuída ao sujeito o chefe? Também não. Então o verbo andar nessa nova frase já não é verbo de ligação. Ou seja, é diz-me com quem andas e te direi quem és. E para quem agora está pensando, então esse verbo é o que, professor? É um verbo intransitivo. Vamos falar dele daqui a pouco. Nessa frase, o chefe anda no parque da cidade aos domingos, pela manhã. O verbo andar é um verbo intransitivo. Vamos ver que o verbo intransitivo, ou ele aparece sozinho, ou quando muito, acompanhado de circunstâncias, principalmente circunstâncias de lugar e tempo. O fato é que está na listagem dos verbos? Tá. Então isso me garante que é verbo de ligação? Não. Esses verbos aí costumam ser verbos de ligação, mas a rigor você precisa sempre verificar na frase. Quem dá a palavra final é a estrutura da frase. Verifique se na frase efetivamente aquele verbo liga o sujeito a um predicativo sujeito para você confirmar se o verbo efetivamente é um verbo de ligação. Beleza? Muito bem, então, continuando, vamos lá. Falamos sobre os verbos de ligação, que são verbos de estados que ligam o sujeito ao predicativo do sujeito. Mas ainda dentro do nosso estudo de predicação, transitividade ou regência verbal, precisamos falar sobre os verbos transitivos. O que são verbos transitivos, minha mãe? Os verbos transitivos são verbos de ação, já não é verbo de estado. Verbo de estado é verbo de ligação. Verbo transitivo é verbo de ação, cujo sentido incompleto transita para um complemento. De fato, quando você tem um verbo de ação, o verbo passa a ser o núcleo da informação do predicado. Tanto é que, se você for classificar os predicados, com verbos de ação, o predicado é chamado predicado verbal, porque o verbo passa a ser o núcleo da informação. Por outro lado, quando você tem um verbo de ligação, já que ele serve apenas para ligar o sujeito ao predicativo do sujeito, o predicativo sujeito, o nome que atua como predicativo sujeito, é o núcleo da informação. Por isso, quando você tem um verbo de ligação, o predicado é chamado nominal, porque o núcleo é um nome que funciona como predicativo do sujeito. Já com o verbo de ação, o núcleo passa a ser o próprio verbo, ou seja, o predicado é chamado predicado verbal. Agora, o fato de o verbo ser o núcleo da informação do predicado também não quer dizer que ele esteja com essa bola toda, não. A bem da verdade, o verbo sozinho, na maioria das vezes, sozinho, ele não consegue fazer muita coisa, não. Observe os exemplos aí, ó. O plano prevê. Pense a pessoa chegando e tentando passar informação para a gente só com verbo. Gente, o plano prevê. Aí você vai olhar para a pessoa. É doido, é? Menina, prevê o quê? Veja, somente com verbo você não consegue passar informação do predicado. Porque quem prevê algo. O sentido efetivamente começa no verbo, mas eu me vejo obrigado a caminhar para um complemento. Veja que eu direi o plano prevê, mas quem prevê algo. Prevê o quê? No contexto, a construção de pontes, o sentido começa no verbo, mas acaba caminhando para o complemento. Começa no verbo, mas passa para o complemento. Começa no verbo, mas transita para o complemento. Por isso esse verbo é chamado verbo transitivo. O sentido dele transita para o complemento. E é aquela história, né? Diz-me com quem andas, te direi quem és. Um verbo transitivo vai ter como companhia um complemento chamado
objeto. E já perceba que a gente está formando casaizinhos aqui, hein? É diz-me com quem andas e te direi quem és. Verbo de ligação, anda com predicativo de sujeito. E o verbo transitivo, anda com um objeto. Então já fique de olho nos casaizinhos que estão sendo formados aí. Outro exemplo, aspiramos. Aqui eu estou usando o verbo aspirar no sentido de almejar, desejar, pretender. Aspiramos. Sim, mas quem aspira, aspira a alguma coisa, não é isso? Eu preciso então do complemento. O sentido de fato começa no verbo aspiramos, mas eu preciso transitar para o complemento. Aspiramos a quê? Quem aspira, aspira a alguma coisa. Aspiramos aos melhores cargos. O sentido vai transitar para o complemento, então o verbo é transitivo e o complemento é chamado objeto. Semelhantemente, quando eu digo GDF apresentou. Ora, quem apresenta, apresenta algo. Apresentou o quê? Novo plano salarial. Ah, tá. Mas apresentou esse plano a quem? Aos professores. Então, novamente, o sentido começa aqui no verbo, mas acaba transitando para complementos. Quem apresenta, apresenta algo e apresenta a alguém. De novo, o verbo é transitivo e, de novo, temos aqui objetos. Ou seja, o verbo transitivo naturalmente terá por companhia um objeto. Mas você deve agora nesse momento estar pensando, mas espera aí, não tinha aquela subclassificação de verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto? Sim, são de fato subclassificações. O verbo por si é transitivo e ele vem acompanhado de objeto. Mas se você quiser, você pode efetivamente observando a forma de o sentido transitar para o complemento, você pode estabelecer aí ou distinguir certas subclassificações do verbo transitivo. Falemos um pouquinho sobre isso. Olha o que acontece nesse exemplo. Não vimos nada e nós confiamos em Deus. Veja que ambos os verbos pedem complementos, porque quem vê, vê algo, ou quem não vê algo. E embaixo, quem confia, confia em alguém. Veja que em ambos os casos o sentido vai transitar para um complemento. Mas veja que quem vê, vê algo. E quem confia, confia em algo. Viu a diferença? Quem vê, vê algo. O sentido transita livremente para o complemento. Mas quem confia, confia em alguém. Está vendo que no caso do verbo confiar, o sentido tem a transição intermediada pela palavra em, que é uma preposição? Pois bem, então temos transições diferentes. Cá embaixo, o verbo confiar utilizou uma preposição para intermediar a transição. Por isso ele é chamado verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto, portanto, é um verbo de ação cujo sentido transita para o objeto. Só que nessa transição, o verbo transitivo indireto vai contar com a intermediação de uma preposição. Mas, Wagner, como é que eu vou saber que o verbo quer essa preposição? Conversa com o verbo. Aquela conversa que repete o verbo. Normalmente, nessa conversa, o verbo vai dizer duas coisas para você. Primeiro, que ele quer um complemento, que o sentido dele vai transitar. Segundo, se essa transição vai ser ou não com a preposição. Veja o exemplo do verbo gostar. Quem gosta, gosta. Viu como naturalmente você pensou na preposição de? Quem gosta, gosta de alguma coisa. Isso quer dizer então que o sentido vai transitar para o complemento, mas com o auxílio da preposição de. Já que a transição é intermediada, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Da mesma forma, o verbo referir-se. Quem se refere a alguma coisa. Referir-se pede a preposição a, portanto é transitivo indireto. O verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguma coisa. O verbo obedecer, ele pede a preposição a para o sentido transitar. Portanto, ele também é verbo transitivo indireto. A ideia é, converse com o verbo. Ele dirá para você se ele quer complemento e se esse complemento é ou não com preposição. Se o verbo exigir a preposição para fazer a intermediação da transição, verbo transitivo indireto. Agora, sem preposição, a transição passa livre, passa direto para o objeto. Por isso o verbo é chamado verbo transitivo direto, como aconteceu lá com o verbo ver. Quem vê, vê algo. Ele não pede preposição. Já aqui embaixo, quem confia, confia em alguém. O verbo é transitivo indireto.
automaticamente seu objeto também será chamado objeto indireto. Lá em cima, quem vê, vê algo. O verbo não pede preposição, então é verbo transitivo direto. Cadê o complemento? Cadê o objeto? Viu o quê? Não viu o quê? Nada, é o objeto direto. Portanto, então, temos essas duas classificações, subclassificações, aliás, por hora. Verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. Os indiretos exigem preposição. Já os diretos, não. O sentido passa diretamente para o complemento. Outro exemplo, os turistas nada compraram. Veja que o sujeito está aí, né? Os turistas, e quando eu questiono para o verbo, se ele quer ou não complemento, quem compra, compra algo. O verbo é transitivo direto, não pediu preposição. E cadê o objeto direto? Compraram o quê? Nada. Nada é justamente o termo para o qual o sentido do verbo transita. Não pediu preposição, quem compra, compra algo. O verbo é transitivo direto e o nada é o objeto direto. Semelhantemente, lá embaixo, eles lutam contra a igualdade social. Quem é o sujeito? Quem luta? Eles lutam. Acontece que o verbo pede complemento nesse caso. Quem luta, luta contra. Tá vendo que a transição é feita mediante a intermediação da preposição contra? Nessa frase, quem luta, luta contra a desigualdade social. Ô Wagner, peraí. Quem luta, luta por alguma coisa, não é não? Veja, se porventura você pensou desse jeito, é lógico você pensar assim. Existem situações nas quais você utiliza a preposição por com o verbo lutar. Ou seja, essa questão da forma de o sentido transitar, essa questão da regência do verbo, às vezes muda. Às vezes usa uma preposição, usa outra, às vezes dispensa a preposição. Você tem que verificar na frase. Na frase apareceu a preposição por? Não, na nossa frase apareceu a preposição contra. Então, nesse caso aí, quem luta, luta contra alguma coisa. O verbo é transitivo indireto, porque exigiu a preposição, e aí está, contra a desigualdade social, é o objeto indireto. Igualmente, você acredita em promessas políticas? No contexto, o verbo acreditar, o sujeito é você, e conversando com o verbo de novo, já que é sujeito, verbo e complemento, esse verbo acreditar pede complemento? Sim, no contexto, quem acredita, acredita em alguma coisa. Tá vendo como ele exigiu a preposição em? A transição foi intermediada, por isso o verbo é transitivo indireto. Eis aqui o objeto indireto, então. Então, a chave é conversar com o verbo para saber se ele pede complemento ou não e também verificar se é com ou sem preposição. Sempre lembrando que a gente deve confirmar na frase se o nosso raciocínio está correto ou não. Bom, e vimos situações nas quais o verbo às vezes pede dois complementos. É o que acontece aqui com o verbo comunicar. Quem comunica, comunica algo, sentido transita para esse complemento. Comunicou o quê? O fato. Mas comunicou o fato a quem? Quem comunica, comunica algo e nessa frase comunica a alguém. Você tem dois objetos, um sem preposição, que é o objeto direto, e o outro com preposição, a preposição a. Quem comunica, comunica algo e comunica a alguém. Ao chefe é o objeto indireto. Como é diz-me com quem andas e te direi quem és, o verbo comunicar é ao mesmo tempo o verbo transitivo direto e indireto. Esses são chamados verbos bitransitivos, né? De acordo com a nomenclatura antiga, atualmente se diz verbo transitivo direto e indireto, é o VTDI. Outros exemplos. Ofereci uma recompensa ao garoto. Nessa frase, quem oferece, oferece algo e oferece a alguém. Já que temos dois complementos, um sem preposição, objeto direto, ofereci o quê? Uma recompensa, objeto direto. Ofereci a quem? Ao garoto, está preposicionado, é o objeto indireto. O verbo, então, é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Mais um exemplo. Prefiro cerveja a guaraná. Eu confesso que eu ia escrever prefiro guaraná à cerveja, mas como é difícil imaginar que alguém falasse um absurdo desse, preferir guaraná à cerveja, eu imaginei que não seria muito factível, ficaria muito, né, não ficaria verdadeira a frase. Por isso que eu optei por dizer prefiro cerveja a guaraná. Muito bem, mas enfim, o fato é que quem prefere, prefere uma coisa a outra. Prefiro o quê? Cerveja. E prefiro cerveja a quê? A guaraná.
veja que no contexto cerveja é o objeto direto e a Guaraná é o objeto indireto. Por isso que o verbo é chamado transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Até aí, beleza? Então, os verbos transitivos podem ser chamados apenas de transitivo direto, quando exige apenas o complemento sem preposição, transitivo indireto, quando exige preposição para o seu complemento, ou transitivo direto e indireto, quando pede dois complementos naquela frase, um com e outro sem preposição. E, finalmente, a nossa última possibilidade de comportamento, o cachorro morreu. Veja que nessa frase o verbo sozinho deu conta do predicado. Nessa frase, de fato, o sentido começa no verbo e fica no verbo. O sentido não transita para complemento algum. Justamente por isso, nessa frase, o verbo é chamado de verbo intransitivo. O verbo intransitivo, então, é aquele cujo sentido começa nele e fica nele. O sentido não transita para complemento algum. Agora, o fato de o verbo não pedir complemento me impede de colocar outras estruturas na frase? Me impede? Não, não me impede. Eu posso colocar outras estruturas na frase. Eu só tenho de ter consciência de uma coisa. O que eu puser na frase agora não será complemento verbal. Será apenas acessório para acréscimo de informação. O verbo em si não pede complemento algum. Portanto, o que eu puser agora não será complemento. Serão acessórios. Posso, por exemplo, dizer que o velho morreu, aliás, o cachorro morreu de fome. Ou ainda posso dizer que o cachorro morreu durante a noite. Ou ainda dizer que o cachorro morreu sob os escombros. Tadinho, professor, matou o cachorro com fome debaixo de pedra e passando frio. Tá bom, sejamos misericordiosos, o cachorro morreu rapidamente. Pronto, não sofreu muito não, foi rápido o negócio. Bom, veja que essas informações azuis que eu coloquei aí, de fome durante a noite, sobre escombros, rapidamente, não são objetos, não são complementos verbais, mesmo porque o verbo não pede complemento, ele não pede objeto algum. Mas é forçoso admitir que essas expressões azuis, fazem referência ao verbo e modificam o sentido do verbo, porque morrer é uma coisa, morrer de fome é outra. Morrer é uma coisa, morrer sob os escombros dói bem mais. Ou seja, essas informações azuis que estão aí são acessórios que fazem referência ao verbo, modificando-lhe o sentido. Por isso é que a sintaxe dirá que são adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais, portanto, como o nome sugere, adjunto adverbial, são informações que se apresentam junto ao verbo. Agora, não precisa ser grudado no verbo, não tem que estar ali em cima do verbo, não. Às vezes, o adjunto adverbial ele se distancia um pouco do verbo, mas ele continua fazendo referência ao verbo. Os adjuntos adverbiais, portanto, são essas informações que modificam o sentido do verbo. Ou, melhor dizendo, são as circunstâncias que modificam o sentido do verbo. Galera, são dezenas de adjuntos adverbiais que a gente tem, mas os mais frequentes são esses aí, esses que indicam circunstâncias de tempo, lugar e modo. Esses adjuntos adverbiais de tempo, lugar e modo são tão comuns, que tem até perguntas específicas que você pode fazer para identificá-los. Para identificar um adjunto adverbial de tempo, você pergunta quando. Veja lá no nosso exemplo, ó, o cachorro morreu quando? Durante a noite, vem como resposta. É justamente um adjunto adverbial de tempo. Para o adjunto adverbial de lugar, você pergunta onde. Esse cachorro morreu onde? Sob os escombros é justamente o adjunto adverbial de lugar. Ele morreu como? O que vem como resposta é um adjunto adverbial de modo. Morreu como? Rapidamente é um adjunto adverbial de modo. Se você forçar um pouquinho a barra, ele morreu como? Morreu de fome. Você poderá dizer que de fome é modo, mas tome cuidado, porque a rigor, fome é causa, é um adjunto adverbial de causa. Tá? Na prática, conforme disse, são dezenas de adjuntos adverbiais, para lá de 100. Eu tive notícia aí de coisa de 169 tipos diferentes.
Então não dá para você tentar identificar isso aí pelo sentido puramente não. Se for esses comunismos, tempo, lugar e modo, você pode até identificar pelo sentido usando essas perguntas. Mas para as outras circunstâncias, é melhor você pensar de maneira estrutural. Você olha para o verbo, percebe que o verbo por si não quer complemento, o verbo em si já é intransitivo. Em sendo intransitivo, natural que o termo que esteja lá não seja um complemento, não seja um objeto, e sim adjunto adverbial. Mas, conforme disse, de tempo, lugar e modo são muito frequentes. Por isso, para eles, você pode até aí confiar nessas perguntinhas para identificá-los. Muito bem. Chegando então a este ponto, podemos colocar mais exemplos aqui de verbos intransitivos. Veja aí, a cidade dorme, ou os prisioneiros chegaram à cela, ou ainda os visitantes retornaram ontem à noite. Na primeira frase, veja que o verbo intransitivo apareceu sozinho. Quem dorme, dorme. Verbo intransitivo, então. Na segunda, os prisioneiros chegaram à cela. Veja que, de novo, temos aí um verbo que não pede complemento. Mas, Wagner, peraí. Não pede complemento? Porque na minha cabeça, quem chega, chega a algum lugar, não é não? Esse a cela não é um objeto indireto, porque essa crase aí é a preposição a com o artigo a. É preposicionado, então esse é objeto indireto, não é não? Não, cuidado. O fato de você encontrar uma preposição não te dá garantia de nada. Preposição não é garantia de nada. Fora o sujeito, qualquer coisa pode ser preposicionado. Tá? Existe inclusive objeto direto preposicionado, para você ter uma ideia. O adjunto adverbial pode ser preposicionado. Lembra os exemplos? O cachorro morreu de fome, morreu sob os escombros, de e sob são preposições. Tá? Então, qualquer coisa pode ser preposicionada. O que acontece é que se apareceu preposição, isso não quer dizer que o verbo seja transitivo indireto, não. Você tem de conversar com o verbo. Conversando com esse verbo aí, veja, quem chega, chega. E mesmo que você pense quem chega, chega a algum lugar, quem é que indica lugar mesmo? Adjunto adverbial de lugar. Ora, se a única companhia do verbo é um adjunto adverbial, esse verbo é sim um verbo intransitivo. Então, seja porque você reconheceu o verbo como intransitivo, quem chega, chega. Seja porque você observa que a única companhia dele é um adjunto adverbial, você chega à mesma conclusão. O verbo chegar no contexto é um verbo intransitivo, porque a companhia dele é apenas um adjunto adverbial de lugar. Tanto é que você poderia perguntar, os prisioneiros chegaram aonde? A cela é sim um adjunto adverbial de lugar. Da mesma forma, os visitantes retornaram. Você pode simplesmente pensar, quem retorna? Retorna. Mas, se você quiser ainda... Mas, professores, esse ontem e a noite não são objetos, não? Não. São adjuntos adverbiais de tempo. Tanto é que você, na frase, faria que pergunta para ter ontem e a noite como resposta? Os visitantes retornaram quando? Veja aqui, a indicação ontem e à noite são duas circunstâncias de tempo, são dois adjuntos adverbiais de tempo, o que confirma para nós a natureza de verbo intransitivo do verbo retornar, porque o intransitivo ou aparece sozinho ou aparece simplesmente acompanhado de adjunto adverbial, beleza? Então a ideia é sempre observe na frase diz-me com quem andas e te direi quem és. Sempre observe na frase qual é o acompanhante do verbo para dizer qual é a natureza dele. Se o verbo for um verbo de ligação, ele é verbo de estado e vem com o predicativo do sujeito. Sendo verbo transitivo, ele vem com um objeto, que é a indicação de coisa ou pessoa. Já o intransitivo pode aparecer sozinho ou então com uma circunstância acompanhado de um adjunto adverbial. Aliás, por falar nisso, podemos até aqui recordar, fechar, sistematizar, resumir tudo que a gente viu até agora. Basicamente, você tem três possibilidades de comportamento para um verbo na construção de um predicado. Ou o verbo será de ligação, ou o verbo será transitivo, ou o verbo será intransitivo. Lembrando, diz-me com quem andas e te direi quem és. O verbo de ligação tem esse nome porque é um verbo de estado que liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Lembrando,
o predicativo é uma característica, um atributo, uma qualidade do sujeito. E nem sempre o predicativo é um adjetivo. Ele pode ser uma expressão de núcleo substantivo também. É a característica atribuída ao sujeito. O verbo transitivo tem esse nome porque é um verbo de ação, cujo sentido incompleto transita para um objeto. Lembrando, diferentemente do predicativo, que é característica ou atributo, o objeto é indicação de coisa ou pessoa. E já o verbo intransitivo, o sentido começa nele e fica nele, o sentido não transita. Portanto, a rigor, o verbo intransitivo não precisa de companhia, ele pode aparecer sozinho. Mas, se ele vier acompanhado, é de um acessório, um adjunto adverbial, que normalmente indica circunstância de tempo, lugar e modo. Lembrando, são dezenas de adjuntos adverbiais diferentes, mas esses de tempo, lugar e modo, de fato, são tão comuns que dá para identificar pelo sentido. Tem até perguntinhas específicas, conforme a gente viu. Lá para o objeto, você pode perguntar o que ou quem para confirmar a natureza do objeto. Quando você fala, por exemplo, o plano prevê a construção de pontes. O plano prevê a construção de pontes. Primeiro converse com o verbo. Quem prevê algo. Conversei com o verbo, percebi que ele quer um complemento, portanto ele é transitivo. Ele não usa preposição. Quem prevê algo. Então já sei que ele é um verbo transitivo direto. Agora que eu já conversei com o verbo e sei que ele é transitivo direto, aí sim eu posso, para confirmar o objeto, perguntar quem prevê algo. O verbo é transitivo direto. Cadê meu objeto direto? O plano prevê o quê? A construção de pontes, você identifica então como objeto direto. Então só faça essas perguntas, o que ou quem, depois de ter conversado com o verbo, beleza? Porque elas não são 100% confiáveis. Primeiro converse com o verbo sempre, beleza? Muito bem. E no caso do adjunto adverbial, as circunstâncias de tempo, lugar e modo são tão comuns, que respondem às perguntas quando, onde e como, conforme vimos anteriormente. Galera, eis aí. Tudo que a gente escreve em língua portuguesa passa por uma dessas três estruturas. Tudo, professor? Tudo. A ideia é você perceber que existe uma lógica sistemática, existe uma organização na gramática. Não é um amontoado de regras que você decora, sabendo que vai ter um monte de exceção também para decorar. Não é isso. Existe uma lógica estrutural. Tudo que a gente escreve vai passar por uma dessas três estruturas aí. Isso quer dizer, então, que sempre que você for fazer uma análise de uma estrutura, sempre que for fazer análise sintática, saiba, aquela estrutura vai ter que se curvar ante uma dessas três possibilidades. A ideia, portanto, é que você entenda e saiba que é desse jeito, uma dessas três aí. E de um jeito ou de outro, aquela frase vai ter que se encaixar em uma dessas três possibilidades. Pensando assim de maneira estrutural, você vai ver que à medida que você for fazendo exercícios, as estruturas, até mesmo as mais complexas, vão se dobrar ante a necessidade de obedecer à estruturação da frase. Então, guarda bem esse esqueminha aí, isso resume todas as frases da língua portuguesa. São três tipos de verbos que naturalmente têm os seus acompanhantes típicos. Verbo de ligação com predicativo, verbo transitivo com seu objeto e o verbo intransitivo, que pode ficar sozinho, mas eventualmente vem acompanhado de um acessório, a circunstância, o adjunto adverbial. Aliás, vale lembrar, o adjunto adverbial, por ser acessório, você usa quando você quiser. Isso quer dizer que você pode usar adjunto adverbial não só com verbos intransitivos, mas também pode usar adjunto adverbial com verbos de ligação, com verbos transitivos. Como ele é um acessório, é apenas um acréscimo de informação, não há nenhum problema. Então, adjunto adverbial você pode utilizar com qualquer um verbo, qualquer um dos verbos, qualquer. Agora, se você perceber que o único acompanhante do verbo é justamente um adjunto adverbial, então esse verbo é um verbo intransitivo, porque o verbo transitivo tem por acompanhante o objeto e o verbo de ligação tem por acompanhante o quê? O predicativo do sujeito. Sempre pense com os casaizinhos para você estruturar os seus predicados. Muito bem! Agora que a gente aqui já resumiu direitinho tudo que a gente viu, chama aqui a sua atenção para o seguinte. Muitas pessoas brigam com a análise sintática porque querem que as palavras se comportem sempre do mesmo jeito. Galera, infelizmente isso não acontece. Você agora sabe que você tem três possibilidades de comportamento para um verbo. Ou ele é de ligação, ou ele é transitivo, ou é intransitivo. E se você quiser subclassificar, o transitivo pode ser direto, pode ser transitivo indireto, ou transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Por mais que você desenvolva um raciocínio,
Por mais que você olhe para aquele verbo e imagine que aquele verbo é transitivo, é de ligação ou é intransitivo, lembre-se de que é na frase que você tem de confirmar se seu raciocínio está adequado ou não. Na prática, observe esses exemplos aí, ó. Veja o primeiro. Há quem deva e nunca pague. Fala sério. Lembrou alguém? Mal pagador, você ainda será vítima de um. Mas enfim, veja que nessa frase, quando eu digo há quem deva e nunca pague, nessa frase, quem não paga, não paga. Ou seja, nessa frase o verbo pagar não tem complemento. Já na outra, ó, já paguei todas as contas. Percebeu? Quem paga, paga algo. E na outra, você pagou a conta ao mecânico? Veja que nessa última, quem paga, paga algo e paga alguém. É o mesmo verbo pagar, porém a estrutura me mostra transitividades diferentes. Na primeira, quem paga, paga. O verbo é intransitivo, o sentido começa no verbo e fica no verbo, não transita para complemento de algum. Por isso, verbo intransitivo. Já na segunda, quem paga, paga algo. O verbo é transitivo direto e todas as contas é o objeto direto. E finalmente, na última, quem paga, paga algo e paga alguém. Paguei o quê? A conta é o objeto direto. Paguei a quem? Ao mecânico, objeto indireto. Então, nesse caso, diz-me com quem andas, te direi quem és. O verbo pagar é verbo transitivo direto e indireto. Com isso, o que eu quero é deixar você doido. Professor, deve ser, porque é assim que eu já estou aqui. Eu estou pirando cabeção, professor. Eu não estou bem, não estou em mim. Eu não estou me achando. Calma, 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 calma. O que eu quero não é assustar você. O que eu quero dizer é que quem manda no final das contas é a estrutura. Por mais que você acredite que o verbo é transitivo, ou de ligação, ou intransitivo, quem vai dar a palavra final para dizer se seu raciocínio está correto ou não é a frase. Por isso, você sempre vai ter que pensar de maneira fria, sistemática e estrutural. Pense com a estrutura da frase, porque ela é que vai orientar o seu raciocínio. Então, a ideia é, cada frase é uma frase. Você tem que analisar a estrutura daquela frase para ver naquela frase com quem que aquele verbo se relaciona, para dizer o que ele é naquela frase. Ou seja, o comportamento não só dos verbos, mas das outras palavras sempre vai mudar em termos estruturais. Vai depender da frase. A ideia é você se acostumar que é a estrutura da frase que sempre dará a palavra final para você. Beleza? Muito bem. Continuando então, trago aqui para a gente praticar uma questãozinha. Veja aí, ó. A expressão o êxito exerce função sintática de complemento direto da forma verbal dependerá. Eis o trecho. Dependerá da adesão dos demais ministros o êxito de um apelo feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal para que seja extinta a prática de esconder os nomes de investigados em inquéritos criminais na mais alta corte do país. E o item está dizendo que a expressão êxito exerce a função sintática de complemento direto da forma verbal dependerá. Ô Wagner, o que é complemento direto? Eu fiquei sem saber o que é isso aí. Veja que o examinador ele não fica adstrito à nomenclatura. Ele pode usar a nomenclatura clássica que está na gramática, mas ele pode falar também de outras maneiras. O complemento direto nada mais é do que o objeto direto. Da mesma forma, se fosse um objeto indireto, ele poderia dizer que é objeto indireto, mas ele pode dizer também que é complemento indireto, ele pode dizer complemento preposicionado, ele pode dizer que é complemento verbal preposicionado, ele vai escolher a forma de falar. Então, no contexto, não se assuste. Quando fala complemento verbal, normalmente complemento é efetivamente o objeto. E nesse caso, como é complemento direto, é um objeto direto. A questão agora é, efetivamente essa expressão o êxito é o complemento direto? É o objeto direto da forma verbal dependerá? Dê pausa e verifique. E aí, tudo certinho? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente identifica sempre é o verbo, que neste caso é justamente dependerá. De posse do verbo, vou atrás de quem? Do sujeito. Quem é o sujeito? O êxito. Veja quando você pergunta quem é o sujeito, quem dependerá? O êxito dependerá. Veja que a palavra êxito, ela vem como resposta à pergunta do sujeito. Portanto, êxito é o sujeito dependerá, não o complemento direto. O que quer dizer que o item está errado. E por que que o examinador perguntou isso?
porque ele quis se aproveitar da estrutura invertida para confundir você. E é por isso que você, infelizmente, não pode confiar na sequência de termos que estará lá no texto no dia da prova. Você é que tem que dizer quem é quem, pensando sempre de maneira sistemática. Identifica primeiro o verbo, de posse do verbo, pergunta quem ou o que antes do verbo para identificar o sujeito. Identificou o sujeito? A prioridade sempre é do sujeito. Identificou o sujeito? Então você volta a conversar com o verbo para saber se ele quer complemento ou não. No caso do nosso verbo, veja que o que depende de alguma coisa. Esse verbo depender, na verdade, é transitivo indireto e da adesão dos demais ministros é o objeto indireto. O fato é que o termo êxito não é complemento, e sim o sujeito. Por isso, item errado. Muito bem, vamos para a próxima. Eis aí. Todo lugar comum, porém, tem um alicerce na realidade ou nos sentimentos humanos. A frase cujo verbo exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima é... Eu preciso saber em que outra frase eu tenho um verbo que pede o mesmo tipo de complemento. Ou seja, se é verbo transitivo direto também, se é transitivo indireto, por aí vai. O verbo do mesmo tipo. Na letra A, é um dos nossos instintos básicos. Na letra B, que cresce a passos largos. Na letra C, que conduziram a isso. Na letra D, as famílias encolheram drasticamente. E na letra E, que acrescenta ansiedade. Veja em qual dessas alternativas você tem um verbo que pede o mesmo tipo de complemento do verbo ter, que aparece lá no comando. Dê pausa e verifique. E aí, identificou? Vamos acompanhar então a resolução? Vamos lá. Aqui nós temos o verbo ter no comando. No contexto de posse do verbo, atrás do sujeito. Quem é o sujeito? Quem tem? Todo lugar comum tem. Todo lugar comum, então, é o sujeito. Sujeito, verbo, complemento. Esse verbo ter pede ou não pede complemento? Ora, quem tem? Tem algo. Este verbo é um verbo transitivo direto. E cadê o objeto direto? Tem o quê? Um alicerce. É o objeto direto. Pois bem, o que eu devo procurar agora nas opções é a outra frase que tem um verbo igualmente transitivo direto. Você identificou? Vamos ver? Na letra A, qual é o verbo? É. Trata-se de flexão do verbo ser, e o verbo ser costuma ser verbo de ligação. Tá? São raríssimas as situações em que o verbo ser não é verbo de ligação. Então, podemos, entre aspas, meio que confiar no verbo ser. Normalmente, quando ele aparece nas frases, ele atua efetivamente como verbo de ligação. Não é o que eu quero um verbo transitivo direto. Por isso, tchau para a alternativa A. Na letra B, qual é o verbo? O verbo crescer. Esse verbo é transitivo direto, como o verbo ter lá do comando? Quem cresce? Cresce. Wagner, eu achei que era um verbo transitivo indireto, porque esse a de a passos largos é uma preposição, não é? O que é que eu falei? Preposição não é garantia de nada. Fora o sujeito, tudo mais pode ser preposicionado. O segredo, a chave é você conversar sempre com o verbo. Conversando com o verbo aí, o que cresce? Cresce. Esse verbo é um verbo intransitivo. Na verdade, a passos largos é uma adjunta adverbial de modo. Cresce como? A passos largos é uma adjunta adverbial de modo, o que efetivamente nos confirma a natureza de verbo intransitivo do verbo crescer. Vamos para a letra C. Qual verbo que aparece aí? Conduziram. Ele é transitivo direto como o verbo ter lá no comando? Não. Veja, no contexto que conduz a alguma coisa. Percebeu? O verbo exige a preposição a. Ele é um verbo transitivo indireto, já que no contexto o sentido transita por um complemento, mas com a intermediação de uma preposição. Fica entre duas, a letra D e a letra E. Qual será delas? Vejamos a letra D. Temos o verbo encolheram. Esse verbo é transitivo direto? Não. O que encolhe? Encolhe. Drasticamente, essas palavras terminadas em mente costumam ser advérbios e automaticamente adjuntas adverbiais. O verbo encolher está só na frase. A companhia dele é tão somente uma adjunta adverbial, ele de fato é um verbo intransitivo, que encolhe, encolhe. Ficou então aí com a letra E como nosso gabarito e de fato, quem acrescenta, acrescenta algo. Acrescenta o quê? Ansiedade. É o objeto direto que confirma que o verbo acrescentar é um verbo transitivo direto e, portanto, é nosso gabarito.
Beleza? Muito bem, é isso então. Aqui encerramos essa nossa segunda aulinha aí acerca de predicação verbal, acerca de análise sintática nesse nosso mini curso de análise sintática. Eu espero que até aqui você tenha percebido que há sempre uma maneira sistemática e estrutural de pensar para você fazer a sua análise. E conforme disse, com relação aos verbos, cada frase é uma frase. Por mais que você ache que um determinado verbo é tal coisa, sempre confira na estrutura da frase. Quem dá a palavra final para você é sempre a estrutura da frase. Lembre-se, pense sempre de maneira fria, sistemática e estrutural. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!